Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Cintia, professora de produção textual, e eu tô aqui para darmos continuidade com as nossas atividades. Na aula passada, nós analisamos algumas características e elementos que compõem o texto de divulgação científica, não é isso? Mas hoje nós vamos passar para um outro tipo de texto, certo? Um gênero literário, que é o conto popular. Nas nossas aulas presenciais, nós já trabalhamos um pouco sobre o conto popular, não é verdade? Nós lemos, nós fizemos atividades dinâmicas, foi isso? E hoje eu vou analisar um pouco, trazer para vocês um pouco dessas características do conto popular, certo? Alguns elementos importantes, né? Elementos da narrativa que compõem o conto popular, um pouco da história do conto popular, certo? Que nós não tínhamos analisado isso, nós não tínhamos visto isso nas salas de aula, na sala de aula, na sala presencial, nós não trabalhamos com esse aspecto, não é verdade? E hoje nós vamos fazer um pouco essa análise do conto popular e da história, como ele foi desenvolvido, tá certo? Bom, nós sabemos que o conto popular é um fato, né, uma narrativa de algo que já foi trazido historicamente, né? Nós sabemos que desde o início da civilização humana, as pessoas elas têm esse costume de contar histórias, sejam histórias reais ou histórias fabulosas. Como assim histórias fabulosas, né? As histórias fabulosas são histórias imaginárias, né? Histórias que realmente não existiram, que não têm essa possibilidade de existir. As fábulas é um exemplo de histórias fabulosas, né? Porque existe, né, a inserção da personificação dos personagens, né? Nas fábulas nós sabemos que os personagens são animais que falam, que têm sentimentos, que agem como pessoas, né? Então não é uma história real, não é isso? E no conto popular nós podemos analisar também essa narrativa, esse tipo de narrativa também. O que vai diferenciar do conto para as fábulas é que no conto existe uma limitação, certo? Não é definido muito bem o tempo, né? Nem o espaço. Os elementos da narrativa, eles não são tão definidos como na fábula, certo? O que eu separei para vocês hoje foi o seguinte, né? Que o conto ele teve início, né, na civilização humana, no início, como eu já falei para vocês, né, com esse tipo de história que normalmente, né, historicamente, desde o início, o conto popular é um tipo de texto que ele é oralmente disseminado, né, ele não é de costume nós vermos somente o conto popular de forma escrita, certo? Mas também de forma oral. E quando nós utilizamos o conto, né, com o maior uso da oralidade, nós vamos perceber que dentro desse texto também vai existir um uso maior da linguagem informal, com o uso de palavras e de apropriação de palavras que normalmente nós não vamos utilizar no texto verbal. Ou seja, né, como eu coloquei aqui no slide para vocês, o fato de utilizar uma linguagem simples, direta, acessível e dinâmica, né? O conto é a narração de um fato inusitado, certo? As características do gênero, como eu coloquei aqui para vocês, 3 tópicos importantes que fazem parte das características do conto popular, é a utilização de poucos personagens. E geralmente esses personagens, eles não vão ter nomes. Vai citado um dia, uma mulher, né? Ou era uma vez um homem. Não vai ter um nome para esse personagem, certo? O segundo tópico geralmente não são apresentadas informações sobre quando e onde ocorreram. Ou seja, os elementos da narrativa, como personagens, né? O tempo e o espaço, narrador, certo? Ele vai ficar um pouco defasado no conto popular, porque o conto popular é um texto curto, oral, né, que é falado e que ele vai apresentar poucos personagens. Esses personagens, eles não vão ter nome. O lugar onde se passa a história e o tempo em que se passa o conto, ele provavelmente não vai ser definido ao longo do texto,
certo? E o último tópico é: muitos contos populares apresentam uma linguagem informal, ou seja, eles vão apresentar, como eu já tinha falado para vocês, marcas da oralidade, o uso de gírias, de regionalismos, né, palavras que são específicas de uma região, de um determinado lugar. Ele não vai definir qual lugar vai estar se passando a história, mas ele vai usar palavras do dia a dia, uma linguagem simples. Aqui também eu coloquei, né, que as ações passadas em um só espaço constituem um só eixo temático e um só conflito. O que quer dizer isso? Que diferente de outros tipos de texto, né, de outros gêneros literários, o conto popular ele vai se resumir somente a um conflito, somente a uma história. Não vai ter outras histórias paralelas com outros personagens que vão compor esse texto. Não, o conto popular ele vai se limitar a poucos personagens e que a história central vai se resumir somente àquilo, daqueles personagens. E é normal que isso aconteça, por quê? Porque o conto popular é um texto muito curto, certo? Então, nós vamos perceber isso quando nós lermos um conto popular, que eu vou trazer para vocês, e vocês vão entender um pouco, né, da estrutura, desses elementos da narrativa que são bem restritos ao conto popular, certo? O segundo tópico desse slide, ele fala que não tem uma autoria conhecida. Por que não tem uma autoria conhecida? Porque o conto popular são histórias que são passadas de geração para geração. Então fica difícil de entender quem criou a história, quem é o autor do conto popular, certo? Além, né, dos autores específicos da literatura que fazem parte, né, de produzir esses contos populares que nós conhecemos, né? Diferente deles, o conto popular, alguns contos populares, eles possuem uma autoria, enquanto outros não têm uma autoria definida. E quanto à função do conto popular, ele pode possuir uma diversidade, né, de intenções, como eu coloquei também nesse último tópico desse slide, né? Ele pode trazer uma moral, tem a função de trazer uma moral, mas ele pode não trazer uma moral e apenas divertir o leitor. A ação da narrativa, né? Eu coloquei aqui em 4 tópicos bem definidos sobre como essa narrativa ela vai seguir, em que ordem ela vai seguir. Né? Inicialmente, nós vamos ter a situação inicial, né, que ele vai narrar um cenário, né, definir o cenário e apresentar os personagens da história, certo? E vai ser utilizado bastante como um texto descritivo e o uso de adjetivos. Né? A complicação, que é quando vai ser apresentado o clímax, né? Onde vai ser apresentado o problema, para depois chegarmos ao clímax, que é o ponto alto, né, da história, em que nós vamos utilizar bastante verbos de ação, vai ter um discurso direto ou indireto, e por fim o desfecho, que é onde vai ser solucionado esse clímax, esse conflito, tá certo? E as técnicas da narrativa popular, né? Essas técnicas, eu posso definir essas técnicas como formas das quais eu vou utilizar para criar um conto popular, certo? Como assim? Nós temos palavras específicas para iniciar um conto popular, né? Nós conhecemos bastante o uso de era uma vez, não é isso? E aí, a partir desse era uma vez, nós vamos desenvolver o texto, ou aconteceu um dia, aconteceu o quê, e vamos desenvolvendo o texto, certo? E a fala da narrativa, ela tem que ser viva, ela tem que ser apaixonada, ela tem que ser envolvente. Mas por quê? Porque o conto popular, como um texto que é desenvolvido oralmente, nós precisamos expressar as emoções definidas em cada parte do texto. Então, para isso, nós precisamos diferenciar o tom de voz para um tom alegre, um tom triste. A divisão, né, quando nós utilizamos um discurso direto, em que nós vamos falar as falas dos personagens, nós diferenciamos a fala de um personagem para outro personagem através da fala, certo? Por exemplo, eu vou falar o diálogo, né, entre dois personagens. Então, quando eu falo a voz de um personagem, eu uso uma voz.
Quando eu vou falar sobre outro personagem, né, vou usar a fala de outro personagem, eu mudo o meu tom de voz. E isso é um elemento importantíssimo, né, uma técnica importante na hora de expressarmos, né, de falarmos e de contarmos o conto popular. O discurso da narrativa, ele pode seguir duas linhas, tá? O discurso direto e o discurso indireto. No discurso direto, a característica fundamental do discurso direto é quando ela é introduzida por diálogos, né? Nós temos o travessão como um sinal de pontuação que define a fala de um personagem dentro da história, certo? E um desses exemplos aqui, né, que eu coloquei no slide para vocês, tem Joana falou, 2 pontos. E aí o travessão vai definir a fala de Joana e no outro vai definir a fala do outro personagem, certo? O uso da pontuação vai ser bastante definido nesse texto para definir e dizer quem é o personagem que está falando também, né? Nesse caso, eu estou me referindo ao conto popular escrito, certo? Esse discurso escrito, no discurso direto, nós vamos ter o uso desses sinais. E no discurso indireto, é quando o narrador conta que o personagem disse algo. Então, nós não vamos utilizar esses sinais de pontuação. Por quê? Vai ficar um texto corrido, sem a divisão dos discursos, né? Sem a divisão dos diálogos. Por exemplo, Joana falou que voltava lá no dia seguinte. Elisiário confessou que estava com sono. Nesse caso, existe uma expressão do personagem, mas não existe um sinal de pontuação dizendo que é o próprio personagem que está falando. Não é o personagem que fala no discurso indireto. No discurso indireto, é o narrador que diz que o personagem disse alguma coisa, certo? Eu trouxe para vocês um exemplo de um conto popular, tá certo? Vamos ler o conto popular e depois dessa leitura nós vamos identificar essas características e essa estrutura que eu falei para vocês, tá certo? Vamos lá. O menino e o padre. Um padre andava pelo sertão a cumprir o seu magistério pentecostal, ou seja, a catequese. E como estava com muita sede, aproximou-se de uma cabana e chamou por alguém de dentro. Veio então lhe atender um menino muito mirrado. Bom dia, meu filho, você não tem por aí uma aguinha aqui pro padre? Água tem não, senhor. Aqui só tem um pote cheio de garapa de açúcar. Se o senhor quiser, disse o menino. Serve, vai buscar, pediu-lhe o padre. E o menino, trouxe a garapa dentro de uma cabaça. O padre bebeu bastante e o menino ofereceu mais. Meio desconfiado, mas como estava com muita sede, o padre aceitou de bom grado. Depois de beber, o padre, curioso, perguntou ao menino: Me diga uma coisa, sua mãe não vai brigar com você por causa dessa garapa? Briga não, senhor, ela não quer mais essa garapa. Na verdade, ela já ia jogar fora, porque tinha uma barata morta dentro do pote. Surpreso e indignado, o padre atira a cabaça no chão e esta se quebra em 1000 pedaços. E furioso ele exclama: Moleque danado, por que não me avisou antes? O menino olhou desesperado para o padre e então disse em tom de lamento: Agora sim eu vou levar uma surra das grandes. O senhor acaba de quebrar a cabacinha de vovó fazer xixi dentro. Deu para entender sobre as características que eu falei para vocês sobre o conto popular? Primeiro, sobre os elementos da narrativa, nós vamos encontrar o quê? O uso, né, dos personagens. Poucos personagens, apenas um menino e o padre. Outra coisa, narrativa, né? Nós temos um narrador, esse narrador ele não participa da história, certo? Nós temos o uso de um discurso direto e indireto, porque aqui, ó, com o uso das aspas, o autor ele define a fala dos personagens. Bom, ele define, né, através das aspas, o uso dos personagens, né, do discurso, certo? Nós não temos uma delimitação de tempo e espaço. Como eu posso identificar isso?
Não existe, não tem no texto especificando aonde aconteceu essa história. Só fala que é pelo sertão, mas não diz que sertão é, de que lugar é, certo? Não diz o tempo em que está se passando a história, ou seja, nós temos um narrador, nós temos a delimitação dos personagens, né, a definição dos personagens, mas não temos uma delimitação de tempo e espaço. Certo? Então é isso. Eu acredito que vocês vão conseguir sim realizar as atividades do livro didático da página 52 a 64. Essas páginas estão se referindo a tudo isso que nós falamos hoje sobre o gênero, certo? E na página da proposta 7 e 8 do livro de atividades são questões complementares da nossa aula anterior. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, realizem as atividades e até a próxima aula.